Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este episódio especial, um bônus do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Como antecipamos o episódio 19, que foi a segunda parte da entrevista com Alexandre Caldini, não teríamos episódio normal hoje, dia 15 de julho de 2020. Mas prometi uma surpresinha e aqui está ela, um bônus para as queridas e queridos ouvintes. Na semana que vem, no programa 20, programa especial, teremos uma convidada, Cristina Ascenson, autora de vários livros, trabalhadora na área de ciência espiritual, educadora na área da mediúnica, e ela vai nos falar sobre mediunidade. Será que eu sou médium? E se eu sou médium? E agora? Imperdível. Mas antes de falarmos do tema bônus deste episódio, o episódio de hoje, vamos fazer um comentário ligeiro sobre a questão levantada no programa anterior, a respeito da existência ou não de colônias espirituais, umbral, Vale dos Suicidas. A repercussão foi grande e convido quem não ouviu a acompanhar a primeira resposta de Caldini no programa 19. Realmente, Kardec não menciona isso em suas obras, essa questão aí de colônias espirituais, umbral e tal. E é uma informação vinda posteriormente com os romances mediúnicos. Seria tudo fruto da imaginação de espíritos ainda muito ligados à matéria ou dos próprios médiuns? Ou, como diz uma ouvinte, será que por falta de palavras para descrever o ambiente espiritual ficou muito difícil traduzir essa visão para a nossa realidade, essa visão que está lá no mundo espiritual, tentar decodificar aquilo e transformar em palavras para o nosso entendimento? Tudo é possível, claro, e o pensamento também é criador, ainda mais no plano espiritual. É um pouco como aquele filme Amor Além da Vida, que mostrava lá aquele personagem do Robin Williams, projetando uma realidade, cada espírito projetava a sua própria realidade no plano espiritual. Pode ser que seja algo parecido com aquilo. De qualquer forma, me parece estranho nenhum espírito informar a Kardec, e olha que ele teve muitas manifestações espirituais, muitos contatos com a espiritualidade. Então é estranho que nenhum deles, nenhum espírito informou a Kardec dessas realidades, como as colônias espirituais e o umbral. É estranho. Seja como for, o bom deste tema é que despertou o debate e o pensamento crítico. Muitas ouvintes e muitos ouvintes perceberam que aquela estranheza sobre sopinha no plano espiritual, banheiro no plano espiritual, ter casa no plano espiritual, bem, essa estranheza eles perceberam que não era algo solitário, um pensamento que só você tem. Outros também compartilham desse desconforto ao ler sobre essas coisas. Como disse Allan Kardec, precisamos sempre usar o bom senso e a lógica em nossas reflexões. E a troca de ideias é fundamental nesse processo. E é o que pretendemos sempre aqui em nosso programa do O Espírito do Evangelho. E justamente dentro dessa ideia de adquirir conhecimento é que neste programa bônus vamos falar dos evangelhos de Tomé e de Maria Madalena, evangelhos que não entraram no Novo Testamento, como vocês sabem, e que também não têm como autoria nem Tomé e nem Maria Madalena. Por outro lado, são evangelhos do início do cristianismo e que seguiam uma linha gnóstica, ou seja, a grosso modo seria a forma de adquirir um conhecimento. Então a palavra gnose quer dizer conhecimento. Então esse conhecimento, digamos, espiritual, que vai nos mostrar que a realidade material não é a mais importante. E todo esse conhecimento dos gnósticos foi passado por Jesus, o enviado do plano espiritual maior. Aqueles que recebem, compreendem e aceitam esses ensinamentos serão então os gnósticos, os que estão no conhecimento. Além disso, a conexão com o plano espiritual independia de intermediários, algo que não podia ser aceito pela igreja, que começava a dar seus primeiros passos, e também por isso esses textos foram banidos. Era importante você ter um intermediário, então a igreja cumpria esse papel. Para nós espíritas, isso não faz o menor sentido, nós sabemos que a nossa conexão pode ser diretamente com o plano espiritual. Portanto, hoje, vamos adquirir ainda mais conhecimento. No próximo bloco, vamos receber um entrevistado que traduziu os dois textos dos evangelhos de Maria Madalena e de Tomé. Até já! No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os evangelhos apócrifos, aqueles textos que não foram incluídos no Novo Testamento. Vamos falar sobre dois em especial, o evangelho de Tomé e o de Maria Madalena.
E para contar um pouco para nós sobre este material, estamos recebendo em nosso podcast o escritor e tradutor Rafael Arraes, que também tem um blog, Textos para Reflexão, e um canal no YouTube com o mesmo nome. É tradutor de livros como Caibalion, Rumi, A Dança da Alma, e da obra que nós vamos abordar hoje, Os Evangelhos de Tomé e Maria. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rafael. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. Legal. E o que você pode contar para nós sobre esses dois evangelhos, assim, se foram encontrados, uma parte rapidamente histórica deles, dos dois evangelhos, tanto do de Tomé quanto de Maria Madalena? Os dois fazem parte da biblioteca de Nag Hammadi, né, que foi achado no deserto, lá em Nag Hammadi, no Egito. Foi no início do século passado. Beduínos no deserto encontraram esse enterrado em vasos e dizem até, né, que eles, a princípio, usaram a parte do papel para fazer uma fogueira. Já se perdeu bastante coisa só ali. E a gente tem alguns evangelhos bem completos e outros bem incompletos. No caso, a gente vai falar de dois, onde um está bastante completo, que é o Evangelho de Tomé, e o outro está bastante incompleto, que é o de Maria Madalena, infelizmente, né? Que a parte, praticamente, o miolo, digamos assim, do Evangelho se perdeu. A gente tem o início, mais o início e o final. Já o de Tomé está bastante completo. O historiador Bart Ehrman, no livro Evangelhos Perdidos, ele diz que entre os livros dessa biblioteca que foi encontrada lá em Nag Hammadi, nenhum provocou tanta atenção e criou tanto fervor e agitação intelectual quanto o Evangelho de Tomé, simplesmente o mais importante livro não canônico já descoberto, diz ele aqui. E ele diz aqui também que essa descoberta ocorreu em dezembro de 1945, cerca de 1 ano e meio antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, a centenas de quilômetros de distância no deserto da Judéia, quando 7 lavradores beduínos estavam escavando à procura de sabarra, um fertilizante rico em nitrato, próximo a um rochedo chamado Jabal al-Tarif, ao longo do rio Nilo, no Alto Egito. Que não há histórias contadas sobre Jesus, nada sobre nascimento, batismo, milagres, viagens. Bart Ehrman diz aqui também, uma vez que vários ditos são semelhantes àquele dos evangelhos do Novo Testamento, sempre houve acadêmicos que afirmaram que Tomé usou os evangelhos do Novo Testamento como fonte, modificando os ditos e adicionando alguns próprios. Então, Bart Ehrman aqui acha que foi escrito posteriormente utilizando como base os ensinos que estão lá no Novo Testamento. E aí, meu caro Rafael, como que você poderia fazer uma analogia desses evangelhos de Tomé aqui para nós? Como que a gente podia comparar essa ideia gnóstica? Você poderia associar, por exemplo, com a caverna de Platão, né, o mito da caverna de Platão, onde a pessoa tem que sair da caverna para encontrar o mundo lá fora, o sol, e ver as coisas como realmente são e não só a sombra das coisas. Só que isso não quer dizer que o mundo lá na caverna, onde você só via as sombras, não quer dizer que isso seria necessariamente um mundo mau. Pode ser um mundo de ignorância, mas foi porque você estava nesse mundo de ignorância que você aprendeu a enxergar a luz. Então, eu também vejo muito, mesmo o que seria considerado mal nesse tipo de gnosticismo, pode, no final das contas, ser uma ferramenta para você chegar no bem, né? Porque é uma questão de dualidade também. Você sabe o que é a luz porque você vê a escuridão, né? Então, você sabe que aquelas sombras na caverna de Platão eram ilusórias, porque um dia você conseguiu subir, né? E ver que, na verdade, o mundo era bem diferente daquilo. Mas você só sabe disso porque você passou por essa experiência, né? Perfeito. E até se você for pensar, fazendo uma analogia com o filme, até o Matrix também tem um pouco essa ideia, né? Você está num mundo, né? Sim, sim. Não é um mundo verdadeiro, você tem uma outra questão. E o que chama atenção, por exemplo, no Evangelho de Tomé, é que ele é mais de ditos, frases de Jesus. Ele não é o Evangelho como nós estamos acostumados, de Mateus, Marcos, que vai contando uma espécie de uma historinha, né? Tem algum encadeamento de João, então, quando essa parte bem simbólica. Ele é muito seco, né? Ele tem vários ditos, várias informações, e sem se preocupar em ter uma questão de alguma coisa que amarre, né? Uma estrutura narrativa. E o de Maria Madalena, por outro lado, quer dizer, pelo menos o pedaço que sobrou, né? A gente percebe que é um evangelho mais discursivo, não é isso? Você tem essa mesma impressão? Sim, sim. Sim, inclusive uma coisa, por isso que eu gosto muito do Evangelho de Tomé. Para mim, o Evangelho de Tomé ele é superior a qualquer evangelho do Novo Testamento, né? Eu gosto mais do de João, mas justamente porque o de Tomé ele tem coisas um pouco mais aprofundadas, né? Aí eu até prefiro ele.
E essa coisa do Jesus ser um sábio no Evangelho de Tomé, que está só passando a sabedoria adiante, eu acho sensacional, porque para mim a questão central desse evangelho é que ele não conta uma história porque justamente eles não estavam preocupados se Jesus foi crucificado ou deixou de ser crucificado, se ele fez milagre, deixou de fazer milagre. Eles estavam preocupados com a sabedoria, de alcançar essa sabedoria, né? Tem uma coisa que eu brinco que escapou, né, no Testamento, porque a gente sabe que o imperador Constantino, quando ele quis instaurar realmente o cristianismo em Roma, ele chamou, ele não sabia ler e escrever, mas ele chamou um grupo de estudiosos lá para pegar uma série de evangelhos que tinha e decidir quais seriam os canônicos, quais seriam os oficiais e quais seriam os apócrifos, basicamente isso. Até porque sobrou um trechozinho de um evangelho que fala assim, que Jesus fala assim, sois deuses, e quando ele fala sois deuses, ele está repetindo uma coisa que já se dizia no judaísmo, então não é nenhuma grande novidade, mas ele fala que um dia vocês farão tudo isso que eu tenho feito e ainda muito mais, né? Então isso liga muito com o Evangelho de Tomé e também com o de Maria de Madalena, porque ali ele está ensinando os discípulos a serem como ele, a fazer as coisas que ele faz e ainda muito mais. Só que isso aí está muito mais associado com a sabedoria e não com o milagre, ou se ressuscitou, deixou de ressuscitar. E como até João também acabou escapando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, já tem aí uma ideia de um ensino, de uma sabedoria que você tem que seguir para você ter algum tipo de elevação espiritual. Eu tenho a impressão que essa escolha lá do pessoal do Constantino de quais seriam os oficiais, né, que você pode lembrar que tinham vários, né? E realmente tem, se a gente pega em Nag Hammadi for um exemplo, tem vários evangelhos que eu acho ruins. Uns você não consegue entender muita coisa, outros são ruins mesmo, assim, são fracos espiritualmente. A gente percebe que não tem muito de Jesus ali, ou quase nada de Jesus ali. Mas esses não, esses são profundos. Talvez só o budismo que incentive realmente a pessoa a autoiluminação. seguir isso. As outras não gostam muito disso, porque elas sempre se envolveram muito com política desde o início também, quer dizer, era uma questão do Império Romano, ali, do Estado e tal. Então, quando envolve política, a gente sabe que os políticos não têm muito interesse que as pessoas realmente conheçam a verdade, digamos assim, né? Não, ao ponto de ter opinião própria e tudo mais. E o que você está falando ele é muito interessante, porque talvez tenha até uma linha de historiadores e tudo mais que diz que a escolha dos evangelhos que nós conhecemos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é porque, de alguma forma, não briga com a ideia de uma igreja institucionalizada como uma intermediária entre o cidadão e o plano espiritual. E esses evangelhos, pelo que eu pude ler no seu livro e tudo mais, o de Tomé em especial e a de Maria Madalena, eles meio que levam a uma ideia, e o de João também, né, sempre dá um pouco essa conotação, de que é possível, sim, você ter um contato com a espiritualidade sem precisar de intermediários. Você concorda com essa ideia? Exatamente, eu concordo totalmente. E, inclusive, Jesus fala, isso está nos evangelhos mesmo oficiais, que quando dois estão reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então, isso é uma coisa que já tira o intermediário, o padre ou o pastor da jogada, né? Na verdade, se você for seguir a risco que ele está falando ali, vocês farão tudo isso que eu tenho feito ainda muito mais. E quando dois estão reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Você, na verdade, não precisa de uma igreja, nem de nenhum intermediário. Mas aí as pessoas lerem essas passagens e entenderem a profundidade delas e realmente seguirem como se imagina que eram os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, aí já é outra história, né? A gente sempre teve exemplos, né, ao longo da história de cristãos que realmente foram místicos e tal, né? Talvez provavelmente São Francisco de Assis foi o principal deles. Quando a pessoa realmente tenta encontrar Deus dentro dela, assim, né, o Jesus dentro dela e tal, e seguindo um caminho por conta própria, assim, sem intermediário, né? E aí esse pessoal sempre ou é louco, ou é santo e tal, mas se pesquisar na vida deles, o próprio São Francisco de Assis, ele, quando começou, todo mundo achava que era louco, né? Provavelmente, boa parte da vida dele, a maior parte das pessoas achava que ele era louco, de qualquer forma, né? Porque ele abandonar tudo e ficar vivendo, assim, da forma como ele viveu, assim, junto à natureza e tal. Falando de São Francisco de Assis, tem uma parte aqui do Evangelho de Tomé que tem muita ligação com ele, por exemplo. Ele fala assim, disse Jesus, eu sou a luz que paira acima de todas as coisas, eu sou o todo.
O todo veio através de mim e é para mim que tudo se estende. Parta um pedaço de madeira e lá eu estou. Levanta uma pedra e lá me encontrará. Então, isso passa uma ideia de que o reino, né, como também em outras passagens que falei, o reino de Deus está em toda parte, né? E eu acho que o Francisco de Assis ele entendeu isso também. Tem uma hora que você está num caminho místico tão profundo que você começa a ver Deus espalhado sobre todas as coisas. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre Maria Madalena. Maria Madalena aparece nos 4 evangelhos do Novo Testamento, diz o Bart Ehrman, no livro Pedro, Paulo e Maria Madalena. Ele diz aqui que ela aparece poucas vezes, 13 menções lá nos evangelhos do Novo Testamento. Essas fontes são relativamente próximas da época em que ela viveu. A variação é de 50 a 60 anos no mínimo, diz aqui o Bart Ehrman. Baseiam-se em tradições em circulação nesse período, muitas das quais devem ter surgido durante a sua vida. Também temos fontes posteriores, tais como o Evangelho de Pedro, e textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe e até o Evangelho de Maria. Eles mostram como Maria Madalena passou a ser lembrada pelos cristãos no século II e III. De qualquer forma, como se pode imaginar, esses textos gnósticos provavelmente não preservam relatos historicamente confiáveis de coisas que Jesus e Maria Madalena realmente disseram. São conversas conforme estão sendo imaginadas por cristãos mais recentes, que colocaram palavras nos lábios de Jesus e Madalena para promover suas opiniões gnósticas sobre as coisas, diz aqui o Bart Ehrman. Porém, para quem deseja saber como as tradições de Maria Madalena vieram a perpetuar-se após a morte dela, são uma fonte de interminável fascinação. E para você, meu caro Rafael, o que te chamou a atenção enquanto você traduzia esse evangelho gnóstico, esse evangelho apócrifo de Maria Madalena? Então, o de Maria Madalena sobra muito pouca coisa, mas tem algumas coisas que ficaram muito polêmicas, né? Uma delas é bem específica que no finalzinho do Evangelho, assim, vamos começar do início, né, na verdade, do Evangelho. No início do Evangelho, Jesus está reunido com os discípulos em um local, e ele chama Maria Madalena para conversar a sós com ele, porque ele vai passar um ensinamento para ela, mais ou menos que fica subentendido pelo final. Na verdade, ele primeiro chama ela para conversar, e aí a gente perde essa conversa que ele teve com ela, quase tudo é perdido. No final, acho que tem um trechinho de algumas coisas que ele fala para ela, e aí ela volta ao encontro dos discípulos, né? Aí ela vai passar para os discípulos, outros discípulos de Jesus, o que ela aprendeu ali com ele naquele momento. E aí Pedro reclama, né, poxa, mas ele escolheu uma mulher para passar essas coisas e não falou diretamente com a gente. Tem essa questão, né, dessa reclamação de Pedro. Então, eu acho que tem essa conexão realmente entre o de Tomé e de Maria Madalena, porque eles parecem ser do mesmo nível de profundidade espiritual, assim, apesar que, infelizmente, de Maria Madalena a gente não sabe o que Jesus ensinou a ela. Parece que foi de propósito, assim, né? Os caras queimaram, se perdeu justamente essa parte, o ensinamento ficou tão secreto que realmente não chegou. A coisa principal desse evangelho, a que mais entendia Jesus, que estava mais próxima espiritualmente de Jesus e de entender o que ele está falando, era Maria Madalena. Durante séculos e séculos, a igreja não soube dar real importância para o que ela fez também, né? Tanto ela devia ter uma importância que o Papa não ia inventar do nada que ela era uma prostituta. Inventou esse negócio, né? Quer dizer, era para colocar um carimbo nela. Aí depois não adiantou, ficou isso, passou para a tradição que ela era uma prostituta, mas isso não existe no Evangelho. Foi uma criação de um Papa. Até acho que para estigmatizar mesmo essa questão das mulheres. Você vê, tem toda uma questão do patriarcado, dessa parte onde as mulheres já tinham vez na espiritualidade, digamos assim, e aí começou essa onda do patriarcado que foi tomando assim, o Ocidente, e ali o Oriente Médio também, mais ainda no Oriente Médio, eu acho, e até o ponto em que as mulheres não eram consideradas, não poderiam ter a mesma importância espiritual dos homens. Só que aí você pega todo grande sábio, todo grande líder espiritual, aí contando o próprio Jesus, e aí depois você tem São Francisco de Assis, e você tem vários outros aí por aí, eles sempre deram importância às mulheres também, né? Então, acho que quando você fala do espírito, do caminho espiritual profundo e tal, dos místicos, para eles, o fato de ser homem ou mulher realmente não tem tanta importância, entendeu? O problema é que toda a estrutura ali política e tal, de como as pessoas viviam na época, você literalmente tirava as mulheres da história. O que mais te chamou a atenção no Evangelho de Tomé? Eu vi que tem algumas das parábolas estão lá, né, de uma forma bem mais resumida.
Que mais se você pode me falar sobre Tomé? Assim, o que te chamou mais a atenção na hora que você estava fazendo a tradução? Quantos ditos de Jesus? 114 passagens. 114 passagens, isso mesmo, isso aí. A 113 é uma das mais importantes, né? Seus discípulos lhe perguntaram, quando virá o reino? Reino com R maiúsculo, né? Porque está se referindo ao reino de Deus, né? Que estava esperando chegar ao reino de Deus. E aí disse Jesus, ele não virá somente por sua espera. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. O reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Isso aqui, para mim, resume muito do Evangelho como um todo, do Evangelho também como um todo, porque você lembra que eu estava falando sobre aquela outra parte lá, que parta um pedaço de madeira e lá estou, levanta uma pedra e lá me encontrará. Né? Que o reino está espalhado sobre a terra. Então, essa coisa que a gente está falando lá no início, da vertente do gnosticismo, que falava sobre o mundo do mal, assim, o mundo material maléfico, criado pelo inimigo, de onde você tem que fugir, que é um mundo sujo, você não deve ter contato com ele. E essa vertente simbolizada pelo Evangelho também é muito pelo contrário. Na verdade, a natureza já é divina, a gente que não tem olhos para ver. Então, você está esperando o reino chegar e o reino já chegou e você que não percebeu. Entendeu? Isso, para mim, é muito, muito profundo, assim, porque diz muito do caminho. Porque para quem está no caminho espiritual, você já começou no caminho e tal, sabe que isso é verdade. Sabe que você... Não é o mundo que muda, o mundo continua sendo... Os problemas são cíclicos, né? A gente está vivendo essa pandemia agora, mas a gripe espanhola, há 100 anos atrás, foi mais ou menos a mesma coisa, e a peste negra já há alguns séculos foi muito, 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 muito pior. Né? Então as pessoas sempre falam em fim do mundo, em volta de Jesus, elas estão cansadas, né? Porque é difícil você viver na matéria, realmente, porque quando você não tem uma bagagem espiritual, a vida na matéria fica cada vez mais pesada, realmente difícil. O problema não é a matéria, né? Não é só as coisas à sua volta, você ter coisas. O problema é as coisas te terem, né? Você ser dominado por... O apego. O apego. Uhum. E também o problema não é você estar aqui vivendo a matéria, você bate na mesa, assim, isso é sólido, é uma coisa, nossa, tem que ser etéreo, tem que ser uma coisa divinizada, etc. Não, o reino de Deus está aqui já, né? Parta um pedaço de um galinho de madeira, levanta uma pedra e você encontra, porque se você pegar, aí você entra na ciência, você pegar tudo que teve que acontecer para você ter esse pedacinho de madeira, esse pedacinho de pedra na sua frente ali, é uma árvore, tudo que teve que acontecer, bilhões e bilhões de anos de evolução para você ter uma árvore, para você ter um ser humano. Então, isso tudo é Deus, sabe? A gente não tem como tá fora de Deus, né? Que inclusive, nessa passagem que você mencionou, quando ele fala que o reino de Deus está, né, tá por aqui, nós estamos por aqui também. Então, o reino de Deus também é cada um de nós. E sim, eu estou falando isso porque essa passagem ela é um pouco polêmica, porque em Lucas, algumas traduções, pelo menos no grego, Jesus falaria que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E aí os exegetas aí falam, não, isso não pode, ele não pode ter falado isso. E aí mudaram, que o reino de Deus está entre vocês, entre nós, ou seja, Jesus está entre todos nós. Mas o que ele disse originalmente, ou pelo menos está lá no grego, é que o reino de Deus está dentro de nós. E faz sentido com essa questão que você colocou aí de Tomé, com essa ideia um pouco mais ampla, quer dizer, o reino de Deus está tudo aqui. É a natureza, somos nós, é o pedaço da pedra, é o pedaço do pau e tudo mais, né? Tem uma outra passagem que é engraçado que eu já estou abrindo direto, sem querer abrir de novo uma passagem das mais importantes também, que é o número 50, né? E assim, isso na verdade também, de novo. Disse Jesus, se lhes perguntarem qual é a sua origem, respondam que vieram da luz, de onde a luz se originou dela mesma. Ela se estabeleceu e manifestou a si própria em sua imagem. Se lhe perguntarem quem são vocês, respondam que são as crianças eleitas do Pai vivo. Se lhe perguntarem qual é o sinal do Pai em vocês, respondam que é o movimento e o repouso. Então, isso aqui você dá para viajar, só nessa passagem aqui tem muita coisa, né? Então, essa coisa a sua origem é de onde a luz se originou dela mesma. Tem toda uma ideia de que a criação é uma imaginação de Deus, né? Então, a única forma de você criar alguma coisa sem ter nada anteriormente, né, se tem no Caibalion também, é uma imaginação, né? Então, tipo assim, eu não posso fazer uma cadeira de madeira a partir do nada porque eu não tenho madeira. Mas, quando eu imagino uma cadeira de madeira
eu consigo criar uma cadeira ali. Então, se muita gente defende também que o todo é mental, como se fala no Hermetismo, né? Que Deus seria a nossa imagem e semelhança com ele seria mais no sentido que a gente tem uma mente como ele, né? Mas não é a mesma coisa, né? Mas é imagem e semelhança, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas a gente consegue imaginar coisas, a gente consegue ser co-criador nessa criação. Eu estou fugindo um pouco do gnostismo da verdade também, mas é porque eu tento associar essas coisas todas, né? Mas, de qualquer forma, está aqui. De onde a luz se originou dela mesma. E quem são vocês? São as crianças eleitas do Pai vivo. E aí é importante essa coisa de crianças, aí que eu associo muito com a pureza, né? Que você, quando consegue voltar a ser criança, então essa coisa de você voltar a ter essa inocência da criança, mas não por ser inocente, mas por ser, digamos, um santo, né? Ou por causa de uma ideia de uma simplicidade também, de uma busca, de uma questão de... Né? Porque a criança ela está espontânea, ela está vivendo no aqui e agora, ela está, de certa forma, ela está no reino de Deus já, porque para a criança o reino de Deus está espalhado sobre a terra. Ela consegue ver, a gente é que não vê. Então, quando a gente consegue voltar a ter esses olhos de criança, mesmo depois de já estar adulto, e aí tem toda a questão, né, dos instintos, da questão sexual, tem uma série de coisas que te atrapalham, você tem que pagar conta e tem que viver nesse mundo. Então é difícil, né? Não estou dizendo que é fácil. Mas quando você consegue ter esse olhar de criança, aí você entende que aí isso se torna uma criança eleita do Pai vivo. E aí, na minha opinião, quem se elege é você mesmo. Você se torna um eleito. Né? Você não é Deus que vem escolher você. Você que se convida para o reino de Deus. Porque aí você tem essa capacidade de ver que o reino de Deus está espalhado sobre tudo. E você, sabendo disso, você está automaticamente no céu. A sua consciência se expande a ponto de você viver no céu em você e a sua volta. Olha, não é o céu assim, perfeito, mas você constrói o céu dentro de você mesmo e as coisas à sua volta passam a ser mais ou menos um céu também. Acho que isso tem a ver. Mas o movimento para você se libertar sempre você tem que usar o seu livre-arbítrio e seguir esse caminho. Se desprender um pouco dessa questão material e lembrar que também tem um mundo espiritual. É um passo muito difícil, desafiador para muitas pessoas. Por isso até que os ritos, muitas pessoas se pegam nos ritos achando que isso é espiritualidade. E não é, né? Você ir numa igreja, ou fazer um rosário, ou fazer uma promessa, ou então, de repente, obedecer certas normas, tudo isso é muito mais fácil, mas não é o espiritual, não é isso? Eu estava falando isso também, que eu tendo a ter uma visão não dogmática de tudo isso, é justamente por causa disso, porque assim, mesmo que a Bíblia tenha sido escrito diretamente por Deus, né, que Deus tenha entrado na mente dos apóstolos que escreveram, basicamente foi como se Deus tivesse escrito aquilo, mesmo que aquilo seja uma verdade absoluta, não quer dizer que a gente tem a capacidade de compreender essa verdade, assim como a gente não tem capacidade de ver o reino espalhado sobre a terra se a gente não criar olhos para ver. E olha que isso Jesus fala, cansa de falar, ouvidos para ouvir, criar ouvidos para ouvir, olhos para ver. Então, para mim, Deus é uma experiência, é um sentimento, e ele não pode ser contido em palavras. É como se Deus fosse o mar, o oceano, né? Você pode mergulhar lá no oceano, mergulhar no mar, e você entende o que é Deus, você tem essa experiência de estar mergulhando em Deus. Mas quando você sai do mar e você tem que escrever um livro para explicar para as pessoas como é que foi essa experiência de mergulho, você até consegue dizer muita coisa. Você consegue dar uma sugestão do que tem que fazer, como mergulhar, compreender a respiração, o passo a passo, o melhor caminho para a pessoa aprender esse tipo de mergulho. Mas é só a pessoa que pode mergulhar, você não pode mergulhar para ela, você não pode colocar esse mergulho nas palavras. As palavras são cascas de sentimento. Que é a sensação, né? O sentimento que você teve naquele momento, você não consegue passar. Né? É muito difícil. Então você não tem como, mesmo que a Bíblia seja verdade absoluta, pode ser verdade absoluta, né? Só vai ser uma pessoa boa, só vai ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que está mais próxima de um São Francisco de Assis, de uma Clara, de Jesus, de uma Maria Madalena, só com a experiência, né? De você viver no amor, você ter experiências espirituais, você ter um caminho espiritual. Isso não adianta você só ficar lendo, né? Nesse sentido também, eu acho que o protestantismo e muitas das igrejas evangélicas tem muita coisa boa nisso, porque essa essência é realmente muito importante. Kardec tem, lá no Livro dos Espíritos, tem uma frase de um dos espíritos, chega lá, a melhor prece
são as obras, né? Então você tem que botar a mão na massa, Isso. você tem que mudar, não adianta você ficar só numa questão contemplativa que não resolve, né? Você tem que realmente fazer algo, senão... Tem tanta questão contemplativa que é meio que se isolar do mundo, se isolar da sociedade, virar uma eremita, que também não adianta muito. E tem também a questão de você só ficar muito na parte intelectual da coisa. Quando eu li o seu livro, eu falei, puxa, isso casa muito com o espiritismo. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Porque é um assunto interessante e muito pouco divulgado ou conversado. Tem uma questão para mim que é primordial, que eu já falei aqui, que é o que meio que escapou no Novo Testamento, que é aquela questão. Para para pensar, Jesus fala assim, sois deuses, um dia farão tudo isso que eu tenho feito e ainda muito mais. Se você não tiver reencarnação, como é que isso é possível? Então Jesus mentiu, né? Porque você pode tentar fazer uma manobra, um duplo escarpado intelectual, para tentar interpretar isso de uma outra forma, mas está muito claro ali. Ele fala, um dia vocês falam tudo isso que eu tenho feito e ainda muito mais. Não tem como... Isso está muito claro ali, sabe? Então, é só você parar para pensar sobre o que isso quer dizer, né? Então, por isso que eu acho que foi bom que sobrou isso daí, porque está no Novo Testamento, é oficial, todo mundo sabe que é assim. Todo esse pessoal que tem uma ligação com a espiritualidade mais profunda, todos os místicos de todas as religiões, eles tendem a ser reencarnacionistas, porque é impossível você ter esse caminho de iluminação numa vida só. A gente não tem tempo para isso. Não tem como. E então, até quando Jesus conversa com Nicodemos, lá no Evangelho de João, só tem em João, né, que ele fala que tem que nascer novamente. E o Nicodemos não entende. Como assim eu tenho que entrar na barriga da minha mãe novamente? Fica uma coisa meio estranha, mas é um pouco uma dica em relação a isso, né? Quer dizer... Não, também é muito claro. Também tem uma coisa do Elias, né, que já tinha vindo antes, né? Uma coisa... Sim, mas assim, porque na transfiguração, né? Jesus vê Moisés e vê Elias. Agora, essa parte que ele fala, um dia vocês falam tudo isso que eu tenho feito ainda muito mais, não tem como você dizer que é metáfora. Metáfora por quê? Né? Sabe? Essa parte não tem como fugir da ideia da reencarnação. Né? Por isso que eu sempre foco mais nessa. Né? Mais importante do que reencarnação é você tá preocupado com o seu caminho hoje, né? Você está vendo hoje. Uma transformação moral, uma transformação, né? Ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. Isso. Ter essa visão de uma ideia de uma espiritualidade, tudo isso faz toda a diferença. Inclusive, quando eu tento debater com pessoas que não creem em reencarnação, eu tento associar a reencarnação mais com uma coisa que acontece na própria vida também. Você não é a mesma pessoa de 15 anos atrás, né? Então você pode também ter outras vidas na sua própria vida. Sim. Então, você pode também trazer essa ideia de uma progressão, porque a ideia da reencarnação é simplesmente a progressão, né? Porque eu acho que você volta várias vezes para você desenvolver sua capacidade de amar, sua capacidade artística, sua capacidade de interpretar o mundo, de observar as coisas, de contemplar a Deus disparado sobre as coisas, de entender, de criar olhos para ver, ouvidos para escutar, ver esse reino daí, né? Não é fácil, né? Então, são muitas vidas para você começar a ver alguma coisa, né? Porque se fosse uma coisa que você faz da noite para o dia, então já tinha um manual aí de natação para como mergulhar no mar de Deus e se iluminar e se dissolver em Deus, sabe? Esperava. Não imagino. Seria ótimo se tivesse, mas não. A gente mal consegue cumprir aí o evangelho, já é difícil, já tem, né? Imagina, não. E tem muita coisa que, com a minha espiritual, muita coisa que tem a ver com a sua vida no dia a dia. Querem uma solução miraculosa para a vida, mas elas não querem se melhorar, não querem. Aí tem muito espiritismo, né? Porque assim, se auto-encarar, se auto-conhecer, né? Se entender a si mesmo, entender toda essa vastidão que você tem dentro de você mesmo, o reino também está dentro de você, tudo está refletido dentro de você, que é onde você observa as coisas, interpreta e analisa as coisas. Então, você observar os próprios pensamentos, o que entra, o que sai, o que é pensamento seu, o que é influência externa. E, resumindo, a reforma íntima do espiritismo. Para quem conhece o espiritismo, é basicamente a reforma íntima. Transformação moral e tudo mais, é isso aí. Rafael, muito obrigado aí pela sua atenção, muito obrigado por essa conversa, foi extremamente instrutiva. Beleza, obrigado. E recebemos então aqui no programa bônus do O Espírito do Evangelho, o escritor e tradutor Rafael Arraes, que tem um blog, textos para reflexão e um canal no YouTube com o mesmo nome. É tradutor de livros como Caibalion, Rumi, A Dança da Alma e da obra que nós abordamos hoje, os Evangelhos de Tomé e Maria. Então até a semana que vem, quando entrevistaremos então Cristina Senson sobre mediunidade. Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.